Sejam todos bem-vindos. Grandes coisas vão acontecer. Hoje a palavra que o Espírito Santo vai liberar sobre a tua vida, você vai abrir comigo no capítulo 7 do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 7. O Evangelho é de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 7. Você que está na tua casa, por favor, pegue a Bíblia, acompanhe a leitura. Marcos capítulo 7, versos 31 até o 37. A Bíblia que eu estou usando fala sobre a cura de um surdo e gago. Surdo e gago. Toda a tua atenção possível. Diz assim a leitura do texto: Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o do meio da multidão, trouxe à parte, pôs os dedos nos ouvidos, tocou-lhe na língua com saliva, depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais proibia, quanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Diga amém. Se for possível, faça uma oração a Deus. É uma palavra fabulosa. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a transmitir para você o que Deus quer fazer na nossa vida. Comece a orar. Admiravam-se sobremaneira. Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Deus quer te dar uma boa audição e Deus quer te dar uma boa linguagem. A fala às vezes mata mais do que armas brancas. Uma palavra, ela é letal. Pode matar o sonho de uma pessoa, pode destruir uma família. Pai, em nome de Jesus, lemos aqui a tua palavra, meu Deus, e agora nós oramos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje estamos só começando, temos 7 dias ainda pela frente. Eu já coloco, Deus, a vida de cada pessoa aqui presente, daquelas que estão ligadas nesse momento e daquelas que ainda vão ver depois. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é espiritual. Sabemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque parecem loucura, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas Deus, o teu Espírito, ele está aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Espírito Santo, ajude, meu Deus, a cada pessoa a entender, não na alma, mas no Espírito. Deus, muito mais do que uma palavra de efatá, que significa abre-te. Senhor, são as coisas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E eu já te agradeço, Deus, porque eu sei que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de milagre. Deus, estamos entrando em 8 dias de milagre, 8 dias de luzes acesas, 8 dias, meu Deus, de esclarecimento.
de oportunidade, meu Deus. E agora eu coloco cada pessoa presente, aqueles que estão, meu Deus, em suas casas, diante da tua palavra e do mover do teu Espírito, Pai. Que eu seja apenas, ó Deus, como um microfone e simplesmente transmita aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer e vai fazer. Em o nome de Jesus nós já oramos agradecido. Diga amém. Pode se assentar. Toda a tua atenção em relação àquilo que o Espírito Santo vai dizer para você. A palavra que vai ser ministrada hoje, efatá, que significa abre-te. Esta palavra efatá, ela não é grega, ela não é hebraica, ela é aramaica. E o que é o aramaico? Era uma língua existente na época de Jesus e que Jesus, na sua infância, foi ensinado sobre esta língua aramaica. Então, efatá, essa palavra que soa meio esquisito, mas significa abre-te. E agora nós vamos caminhar durante uns 35, 40, 50 minutos no máximo, que Deus nos dê graça para que nós possamos ser alcançados por esta palavra. E eu quero introduzir você dizendo o seguinte: um comando do céu. Porque na verdade essa palavra efatá não é nem uma palavra mágica, pelo amor de Deus, é isso que eu quero que você entenda. Foi uma palavra de comando. Marca isso, uma palavra de comando, uma palavra de ordem. Comando e ordem. Comando e ordem. Isso é muito importante. Muitas vezes a nossa vida ela é desorganizada. Muitas vezes nós queremos tanta coisa e não conseguimos nada. Assumimos culpa que não é nossa, e quando nós temos culpa não queremos assumir. Então a palavra de Deus, como entrou nesse homem, ele não ouvia, ele passou a ouvir, ele falava com dificuldade, e ele começou a falar perfeitamente. Como que nós erramos no falar? Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. E ninguém fala bem se primeiro não ouvir bem. Por que é importante ouvir a palavra de Deus? Por que eu tenho que ir no culto? Porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante a nossa audição, e nem sempre o nosso ouvido funciona direito. Então, esse efatá é para todos nós. Esse final de ano, esses 4 dias, esses 8 dias, serão dias de efatá, de Deus abrir a nossa audição, para melhorar a nossa linguagem. Para melhorar a nossa linguagem. Então, um comando quando vem do céu, pode mudar todo o histórico de uma vida. Um comando quando vem do céu pode mudar o histórico de uma vida. Não interessa o que aconteceu, como você está, o que você está pensando, o que você está passando. Tudo pode mudar. Creia. Isso aqui é a abertura de Hanukkah. Tudo pode mudar. Jesus, ele é especialista em abrir o que está fechado. E quando você quiser dar um glória, pode dar, tá? Principalmente você que está presencial. Jesus, ele é mestre, é especialista em abrir o que está fechado. E ele tem uma palavra de poder para você, efatá. Diga, efatá. É uma palavra de poder. Não é uma palavra mágica, é uma palavra de poder, é uma palavra de comando. Quando você está no quartel, tem as palavras de comando. O general, ele dá uma palavra de comando, às vezes é 1, 2 palavras, toda a tropa se coloca posicionada da mesma maneira, porque é uma voz de comando, é uma voz de ordem, é uma voz de ordem. E eu creio que 8, porque 8 dias, o 8 é o número da aliança, 8 fala de aliança com Deus. Eu creio que depois desses 8 dias nós estaremos mais aliançados com Deus do que nunca. Seja qual for o seu problema, Jesus tem a palavra de ordem, escute isso.
Um dia eu vi uma frase e mexeu comigo e eu tenho procurado colocar em prática. Nunca permita que a sua dor seja maior do que o teu louvor. Nunca permita que a tua dor seja maior do que o teu louvor. Paulo e Silas estavam presos, cantavam, e vocês sabem o que aconteceu, Atos 16 para você ler. Volte aqui, Efatá, vem aí um tempo de ordem e progresso na tua vida, diga eu recebo. Você que está na tua casa, participe, não seja só assistir não, só assistir não resolve, você tem que participar. Efatá, vem aí um tempo de ordem e progresso na tua vida. Ordem e progresso, não é progresso e ordem. Tem muita gente querendo progredir desorganizadamente, é impossível. Avivamento não nasce no meio do lixo, nós temos que organizar, e a palavra de Deus nos organiza. Escute isso, quando a palavra de Deus nos organiza por dentro, a vida se organiza por fora. Tem pessoas que correm tanto querendo organizar as coisas e não conseguem. A casa está uma bagunça, o carro está sujo e tal, e deve para fulano e tal, e a pessoa é esforçada, deita tarde, levanta cedo e as coisas não resolvem. Por quê? Porque está desorganizado dentro dela. E esta palavra é uma palavra de organização, é uma palavra de ordem. Este homem não ouvia e não poderia falar bem. Lógico, se ele não ouve, ele não vai falar bem. Gago significa que ele falava com dificuldade, conforme um dos evangelistas escreve. Então, eu creio que esses dias serão dias decisivos para o nosso crescimento. Diga, eu vou crescer. Aleluia. Eu vou crescer, diga, eu vou crescer. A Bíblia diz, trouxeram um homem surdo e gago, que falava com muita dificuldade. A pessoa, quando fala bem, ela já sai na frente. É muito importante falar bem, porque muitas vezes nós amarramos nossos pés com nossas próprias palavras, palavras desconectadas, palavras sem sentido, palavras prejudiciais. Eu creio que a nossa linguagem vai mudar, porque a nossa audição vai melhorar. Diga, a minha audição vai melhorar, e automaticamente a minha fala vai melhorar. O nível da nossa linguagem, meu Deus, começa aqui a pregação. Marque tudo que for possível, principalmente você de casa, tá? O nível da nossa linguagem vem do nível da nossa audição. Você aprende pelo ouvir. Insisto nisso que é fácil de entender. Por que você fala português? Porque você cresceu ouvindo falar o português. Se levar você para a África, você não fala o dialeto deles, mas se você ficar lá 1, 2, 3 anos, daqui a pouco você está falando a mesma língua deles. Por quê? Você vai começar, tanto que você ouve, que você aprende a falar. Então nós vamos ouvir a voz de Deus e a nossa profeteia, a nossa linguagem profética vai voltar a funcionar. Diga, a minha linguagem profética vai voltar a funcionar. Dê um aplauso a Deus para espantar o sono. Aleluia. Você na tua casa também pode aplaudir. Eu, quando estou em casa, eu participo. Eu não gosto de assistir, eu gosto de participar. Esse homem, ele estava envolvido numa séria... ele estava envolvido, ou seja, ele tinha sua vida envolvida em várias problemáticas. É uma palavra libertadora. Várias problemáticas. Porque você só lendo a Bíblia você fala, ele era surdo e mudo, só isso. Não. Tinha muito mais coisas envolvidas. Escute aqui, essa mensagem é para você, é para mim. Então, esse homem, ele está envolvido, tem a sua vida envolvida em várias problemáticas. Esse homem tinha uma vida muito difícil. Você concorda comigo que a vida dele não era fácil? A pessoa que não fala, a pessoa que não ouve e que tem muita dificuldade para falar, você acha que a vida dessa pessoa é fácil? Não é fácil. E ele tinha uma vida muito difícil. Escute isso. Esse homem, ele vivia à margem da sociedade.
As pessoas se reúnem para conversar, e o cara não ouve e não fala direito, ele vai falar o quê? Ele vai conversar o quê? Quem é que queria conversar com aquele cara? Se de 100 palavras, você entendia 2. Quem é que quer conversar com um cara assim? Vai deixando ele excluído. Preste bem atenção. E a palavra de Deus não é de exclusão, a palavra de Deus é de inclusão. Deus quer incluir você no reino dele. Deus quer incluir a tua audição no reino dele. Deus quer incluir a tua fala no reino dele. Aleluia. Aleluia. Esse homem vivia à margem da sociedade, porque ele não ouvia e não falava corretamente, ou seja, ele tinha perdido a palavra. Eu não quero nem entrar, me aprofundar por causa do tempo, mas que você que gosta, segura e peça para o Espírito Santo que ele vai continuar ministrando você. Esse homem, ele não tinha a palavra. E se hoje a palavra é importante, naquela época, naquela sociedade, porque hoje a sociedade nossa é muito diferente daquela época. Muito diferente. Então esse homem, para as pessoas, para a sociedade, ele tinha perdido a palavra. Ele tinha perdido a palavra. A sociedade e a religião daquele tempo era bem diferente de hoje. Dentro daquela cultura, o elemento palavra era determinante. Naquela cultura, naquele tempo, a palavra era determinante. Você pode ler em Deuteronômio 6, por isso que eu falei, não vou me aprofundar, mas você pode ir lá. Deuteronômio 6 tem um texto em que os judeus, eles, principalmente o homem, ele tinha que declarar todos os dias um texto, e esse texto chama Shema. É um texto, em Deuteronômio 6 você encontra isso, um texto chamado Shema, que contém 248 palavras, um texto que todo homem tinha que fazer diariamente. 248 palavras. Todo homem tinha que fazer. Por quê? Essas 248 palavras simbolizavam 248 órgãos do nosso corpo. Então acreditava-se que quem fizesse essa declaração tinha vida no seu corpo. Quem não fazia essa declaração não tinha vida no seu corpo. E quem não declarasse não tinha a vida. Esse homem, por não poder fazer essa declaração, não tinha nenhum valor. Ninguém valorizava ele. É a mesma coisa você chegar lá e falar, eu vou lá conversar com o surdo e o mudo, o surdo e o gago. Ele estava isolado. E preste muita atenção, às vezes, nós estamos num tempo que tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas sofrendo síndrome da ansiedade, se sentem sozinhos, abandonados. E o inimigo, ele vem querendo pressionar. Então hoje você vai experimentar uma liberação de Deus, uma libertação fantástica de Deus. Você nunca mais vai se sentir sozinho, você vai ouvir bem, você vai falar bem. E o diabo não gosta de quem fala bem. Então você vai falar bem e o diabo vai cair fora da tua vida. O urubu gosta de carniça, onde tem criação morta, o urubu está ali. Mas a partir do momento que tem vida, eles caem fora. Então eu quero dizer para você, não continua no mesmo lugar. Aonde Jesus, esse homem, ele estava com uma vida problemática, né? Amém? Estava, só que, escute isso, marque aí agora, que começa a melhorar. Ele não tinha nenhum valor, só que Jesus estava chegando naquele lugar. Diga, Jesus estava chegando. Diga, Jesus está chegando. Diga, está chegando um novo tempo na minha vida, de ouvir bem e de falar melhor ainda, e de alcançar resultados que eu nem sonhei, nem pensei, eu nem imaginei. Dê um aplauso a Deus. Isso é uma sequência lógica. Isso é uma sequência lógica. 8 dias, diga 8 dias.
Se você não puder estar todos presenciais, mas pelo menos online, faça um esforço de não perder nenhum dia, até com a possibilidade de assistir depois. Acredite, grandes coisas vão acontecer. Diga, grandes coisas vão acontecer. Maravilha. Quando Jesus chega na nossa vida, ai meu Deus, marque isso. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele faz algumas coisas que ninguém imagina, nem nós imaginamos. Eu vou repetir, quando Jesus chega na nossa vida, Ele faz algumas coisas que ninguém imagina, nem nós. Olha o que a Bíblia diz, se você quer marcar 1 Coríntios 2,9. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Está escrito na Bíblia. E quer que eu diga uma coisa para você? Está escrito 2 vezes, aqui e no Velho Testamento. Se você quiser ler Isaías 64, 2 vezes Deus dizendo isso, ó, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Já está preparado, aguarda o nosso reconhecimento, e esses 8 dias você vai reconhecer muita coisa boa, você vai ver que muita coisa boa você vai reconhecer. Diga aleluia, diga glória a Deus. Foi isso que Deus preparou, maravilha. Se entregamos a nossa vida, se entregarmos a nossa vida e vontade a Deus, eu vou repetir para você aprender. Se entregar, porque às vezes a pessoa fala, eu entreguei minha vida para Deus, aceitei Jesus, mas continua fazendo tudo do mesmo jeito. Albert Einstein leu a Bíblia e disse, é insano querer resultados novos com atitudes velhas. Se entregarmos a nossa vida e a nossa vontade a Deus, o problema não é a nossa vida é uma bênção, sim ou não? Muitas vezes o problema é a nossa vontade. Então você tem que entregar a vida, 8 dias, e entrega a tua vontade. Vamos seguir aqui. Ele pode dar uma vida nova que superará nossos sonhos mais incríveis. Nossos sonhos mais incríveis. Quando Jesus chega na nossa vida, meu Deus, marque isso. Quando Jesus chega na nossa vida, é para mudar o que as pessoas falam e pensam sobre nós. Dê um aplauso a Deus, merece. Você em casa, se você não entendeu, quando Jesus chega na nossa vida, é para mudar o que as pessoas falam e pensam de nós. Pega aí também, não dá tempo de eu me aprofundar, mas essa igreja é bem instruída. Vocês já ouviram falar quando Jesus atravessa o mar e vai orar por um endemoniado? Algumas versões falam gadareno, outras gergesenos, mas o mais correto é gergesenos, da cidade de Gerasa. O que aconteceu lá? Quem que lembra aí? Jesus chegou lá, expulsou os demônios, os demônios reclamaram e falaram, pediram para ir nos porcos, os porcos se precipitaram e houve um prejuízo terrível para aqueles homens. O que o povo falaram com Jesus? Me ajuda aí. Você em casa também. O que o povo pediu para Jesus? Cai fora, some daqui, desaparece. E se eu falar para você que agora essas pessoas que trazem doente e enfermo para Jesus curar, é a mesma cidade em que Jesus foi expulso pela população. O que mudou a opinião daquelas pessoas? Alguém já tem a revelação? O testemunho daquele camarada que foi curado. O teu testemunho vai influenciar a tua geração, o teu testemunho vai influenciar a tua família, o teu testemunho vai influenciar a sua geografia. Porque lá eles expulsaram Jesus, você quer ler? É Marcos 5, aqui eles procuravam Jesus, a cidade é a mesma, Gersa,
Quando fala Decápolis, é um conjunto de 10 cidades, Decápolis, que vem do grego deca, 10, e polis, cidade. Se você não sabia, Decápolis significa 10 cidades. Deca é o número 10 de grego e polis significa cidade. O teu testemunho vai abençoar muita gente. Diga com fé, diga: o meu testemunho vai influenciar muita gente. Como eu fico feliz, às vezes a pessoa fala: apóstolo, tua vida me inspira. Dia desse uma pessoa falou: olha, o senhor está sempre arrumando as coisas tal, e eu chamei meu marido, estou pintando a casa tal, e o meu marido se inspirou em você, que está sempre mexendo e cuidando das coisas. Como é gostoso. Tua vida vai influenciar pessoas para o lado do bem. Jesus chegou, entregaram para ele o surdo e gago. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? A primeira coisa, já estamos no meio da ministração, presta atenção que daqui a pouco já termina. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Presta atenção, em relação ao homem surdo e gago. Jesus, depois você pode ler no texto, ele tira o homem do meio da multidão. Ele tira o homem do meio da multidão. Ele tira o homem do meio da multidão. Leva ele a um lugar à parte. Jesus leva ele a um lugar à parte. Aí cabe um porquê. Por quê? Por que Jesus fez isso? Tudo que Jesus faz tem um sentido. Escuta isso. Tirou ele à parte. Esses 8 dias Deus vai chamar você à parte. Tirou ele à parte. Por quê? Ele ouvia mal. Está escrito na Bíblia, ele ouvia mal, quase não ouvia, falava mal, era a situação daquele homem. Como Jesus ia comunicar-se com ele no meio daquela multidão? Quando você está falando no celular, imagina no meio de uma multidão, o que você faz? Você não se afasta? A multidão, desculpe, eu estou pregando a Bíblia para você, na maioria das vezes a multidão atrapalha. Não tentaram calar a boca de Bartimeu? Não tentaram botar a mulher Sírio-Fenícia para correr? Então Jesus, presta atenção que aqui tem revelações tremendas que vai lhe ajudar muito, e hoje é só o começo. Então ele tira um lugar à parte. Por quê? Porque ele ouvia mal, falava mal. Como Jesus ia comunicar-se com ele no meio da multidão? Jesus põe ele à parte para que ele possa entender o que ele não entendia. Jesus queria que aquele homem entendesse o que ele não entendia. Jesus quer que você entenda o que você não consegue entender. Você quer ver só uma coisa? Deus conhece melhor você do que você mesmo. Então, Jesus queria que ele entendesse o que ele não entendia, estando no meio da multidão. Estando no meio da multidão, ia ser muito difícil. Tem milagre, marque aí. Tem milagre que vai acontecer na nossa vida quando tivermos um particular com Deus. Tem muitos milagres na Bíblia que só aconteceu porque Deus teve um particular com a pessoa. Jesus curou o cego Bartimeu no meio do povo? Não. Trouxe ele à parte, porque a multidão ia atrapalhar. Então não reclame quando Deus chama você para um particular. Não reclame quando Deus pede para você orar. Não reclame quando Deus pede de você um jejum, uma consagração. É Deus querendo ter um particular com você. Tem milagres que só vai acontecer quando nós estivermos num particular com Deus. Jacó só se tornou Israel quando teve um particular com Deus. Então, não reclame quando Deus chama você para um particular. Quando Deus chama você à parte. Lembra quando Jesus chama Pedro, depois de ter aprontado 3 vezes, negado 3 vezes, tu me amas, e aí, o que Jesus disse? Vem. O que Pedro fez? E aquele ali que está parado ali, o que será dele? Jesus deu mais um puxão de orelha. O que te interessa? Eu estou chamando você, deixe ele ali, depois eu cuido dele. Eu quero ter um particular contigo agora.
E Jesus estava explicando para Pedro, sabe o quê? Como ele ia morrer, como que ele ia glorificar a Deus, morrendo crucificado igual o mestre, porém de cabeça para baixo. E isso que eu quero que você entenda. Tem coisas que você só vai entender, só vai viver milagre quando você estiver nesse particular com Deus. Então, essa festa, não faça um particular você com Deus. Leve a sério aquilo que Deus falou para você. Leve a sério. Vamos continuar aqui. Então não reclame quando Deus coloca você à parte. Tem coisas que só vamos entender quando estivermos sozinhos com Deus. Em seguida, o que Jesus faz? Presta atenção. Se a Elianinha estivesse aqui, ela ia entender rápido, mas vocês são espertos, também vão entender rápido. Segunda coisa, em seguida, o que Jesus faz? Está lá no texto. Pôs os dedos no ouvido do surdo-gago. Jesus põe suas mãos no ouvido daquele surdo-gago, daquele surdo. Jesus estava falando, você sabe que gesto fala, né? Outro dia eu já disse aqui, mão esquerda para cima quer dizer alguma coisa, mão direita é outra, quando você meneia a cabeça, quando você pende o corpo. Então, veja bem, esse homem ele era surdo e gago. Então Jesus, quando coloca as mãos no ouvido dele, Jesus quer colocar a mão nos seus ouvidos nessa noite. Jesus estava, é uma linguagem, é uma fala. Jesus estava comunicando, não era com um professor de língua. Jesus estava falando com alguém que não ouvia. Jesus estava falando com alguém que não falava direito. Então, o que Jesus, esse gesto de Jesus estava dizendo, preste muita atenção, aqui a ministração vai ficar muito linda. Jesus estava dizendo: eu vou abrir os teus ouvidos. Era essa a mensagem de Jesus quando colocou a mão nos ouvidos deles. Jesus estava dizendo para ele: eu vou abrir os teus ouvidos. Hoje Deus fala para você: eu vou abrir os teus ouvidos. Aleluia. Feito isso, agora Jesus faz o quê? Pega a saliva dele, põe no dedo e enfia na língua do cara. Presta atenção, feito isso, Jesus põe sua saliva na ponta do dedo e toca na língua do gago. Era Jesus dizendo através desse gesto: você vai falar bem. Como eu falo bem, eu estou colocando a minha vida na tua vida, você vai falar bem. Dê um aplauso a Deus se você está. Você vai falar bem. Lembra lá do bom samaritano? O que os bandidos pensavam? O que é meu, o que é seu pode ser meu também. Os religiosos, o que é meu, o que é seu, é seu. E o samaritano, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Aqui Jesus estava dizendo: o que é meu pode ser seu também. Ele veio para dar vida, ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para dar uma audição perfeita, ele veio para fazer a nossa língua funcionar corretamente. Aleluia. Se você crê, se expresse. Aleluia. Aleluia. Você vai falar bem, diga: eu vou falar bem. Você não vai falar mais nenhum palavrão. Você não vai falar mais nenhum palavrão. Saliva na língua. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Com esses gestos, Jesus estava dizendo para aquele homem sofrido: estou colocando um pouco de mim em você. Nesta festa, Deus vai colocar um pouco dele em você. Deus vai colocar um pouco da sabedoria dele em você. Jesus quer fazer isso. É a mesma coisa, imagine você, se você tem irmão
Quando você era mais novo, de repente o seu irmão mais velho, você não cuida dos irmãos mais novos, você não quer passar um pouco de você para ele, você que é pai e um bom pai, você não quer passar um pouco de você para o teu filho? Era Jesus dizendo: eu vou passar um pouco de mim para você. E nessa festa Deus vai passar um pouco dele para você. Hoje Deus quer colocar um pouco dele em você, diga: eu recebo. Era Jesus dizendo para aquele homem surdo e gago: eu vim aqui para tirar o teu prejuízo. Escuta isso, era Jesus dizendo: eu vim aqui para tirar o teu prejuízo. O teu prejuízo. Os anos que roubaram de você. O profeta Joel profetiza sobre isso. Os anos que foram roubados pelo gafanhoto, pelo inimigo, serão devolvidos. Preste muita atenção, era Jesus dizendo: os anos que roubaram de você. Ele não ouvia, ele não falava direito. Imagine você, quando você vê uma pessoa falando bem, quando você vê uma pessoa cantando, ele não podia falar, ele não podia cantar. Escute isso, as músicas que você não pôde cantar, as músicas que você não pôde cantar, as orações que você não pôde fazer, lembra do Shema, 248 palavras, as orações que você não pôde fazer, você vai poder fazer a partir de agora. Você vai poder fazer agora, aleluia. As orações que você não fez, as declarações de afeto, você que fala, você com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com as pessoas que você ama, palavra de carinho, palavra de afeto. Ele não era filho de chocadeira, não, ele tinha pai, tinha mãe, tinha tio, tinha família, mas ele não podia falar, ele não podia se expressar. Imagina a agonia do coração desse homem, as palavras de amor, de carinho que você não pôde dizer. Agora você vai poder falar, agora você vai poder falar. Diga: agora eu vou poder falar. Aleluia, aleluia. Fazer declarações de amor, de afeto, poder dizer para as pessoas não te entendiam, você se sentia rejeitado e se sentia sozinho. Se sentir sozinho é uma das piores coisas da vida, mas você jamais vai se sentir sozinho, Deus nunca vai te deixar. Hoje eu vou tirar o teu prejuízo, diga: eu recebo. A palavra de Deus está dizendo: hoje eu vou tirar o teu prejuízo, hoje eu vou tirar o tempo perdido, aleluia, aleluia. Vou abrir os teus ouvidos. Foi essa mensagem, escute isso, antes de Jesus falar o Efatá, quando ele pôs o dedo, é a linguagem, eu vou abrir os teus ouvidos, vou entrar dentro de você, vou pôr um pouco de mim em você, segura aí. E ele não tinha dito Efatá ainda não. Depois que Jesus fez isso, depois o que acontece? Você pode depois acompanhar o texto. Depois Jesus, escuta só, abrir os ouvidos, que maravilha. Caramba, consigo falar. Mas só que aqui está um segredo. Ai, como que eu quero que você pegue. O que aconteceu agora? Depois Jesus faz o quê? Olha para onde Jesus olha? Para o céu. E o que Jesus faz? Suspira. O suspiro simboliza a vida. Jesus estava dizendo: a verdadeira vida não está aqui na terra, a verdadeira vida vem de lá, vem lá do Pai, vem do trono do Pai das luzes, e é essa vida que você vai receber. Ele suspira. 3 lugares você encontra falando sobre o suspiro de Deus: no Éden, quando criou o homem, aqui e na cruz do Calvário, quando Jesus suspirou. Aleluia. Momento ímpar entre o Filho e o Pai, uma oração silenciosa, diga: oração silenciosa. Sabe, de repente pode ser o casal, de repente pode ser pessoas assim, que você conhece tanta pessoa, que às vezes no olhar a pessoa já sabe o que você quer.
Um olhar muitas vezes fala mais do que uma palavra. Então, uma oração silenciosa. Jesus olha para o Pai e suspira. Uma oração silenciosa. Era Jesus dizendo para este homem: vou abrir os teus ouvidos, diga aleluia. Vou arrumar a sua fala, diga aleluia. E vou direcionar o seu olhar para o lugar correto. Para o lugar correto. Não adianta nada você ouvir bem. Não adianta nada você falar bem. Se você anda por direções erradas. Não adianta você falar bem. Não adianta você ouvir bem, falar bem. Jesus estava dizendo isso, tudo isso para esse rapaz, e ele estava entendendo. Não adianta você ouvir bem, falar bem, se você não tiver uma direção. E aqui nesse posicionamento de Jesus, estava ensinando para ele qual era a direção correta que ele tinha que olhar. Como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus, vem de Deus que fez os céus e a terra. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos entender. Quase que já finalizando aqui, vou direcionar o seu olhar. Não adianta ouvir bem, não adianta falar bem, se andar por direções erradas. Olhar para o alto, olhar para o céu. Jesus estava comunicando com alguém que não sabia se comunicar. Jesus estava comunicando com uma pessoa que não sabia comunicar. O problema dele é que ele não sabia comunicar e estava excluído da sociedade. E agora Jesus fala: você vai ouvir bem, você vai falar bem e você vai andar para o caminho correto. O mesmo que ele fez com aquele gadareno, e que mudou aquela geografia. As pessoas que expulsavam Jesus agora recebiam Jesus. O que foi que mudou? Por que eles mudaram de opinião? Por causa do testemunho daquele rapaz que morava nessa cidade, Gersa. Você pode procurar na Bíblia. Você vai ouvir bem. Diga: eu vou ouvir bem. Mas fala com fé: eu vou ouvir bem. Você vai falar bem. E você vai andar por uma direção correta. Eu sempre digo: a direção é mais importante do que a velocidade. Você pode estar correndo e chegar no lugar errado. Você pode estar andando devagar na direção correta e vai chegar no lugar correto, no lugar do milagre. Então é audição, fala e direção. Diga: audição, fala e direção. A única coisa sua que funciona. Meu Deus, já vamos orar. Jesus estava dizendo: a única coisa sua que funciona são os seus olhos. Eles não eram cegos, mas não sabia usá-los corretamente. Não adianta você dar uma bicicleta para quem não sabe andar de bicicleta, só vai ter problema. Ele tinha os olhos, mas ele não olhava para o lugar certo. A única coisa que funcionava naquele camarada eram os olhos. Mas mesmo assim, ele não usava de maneira correta. Quantas coisas boas que nós temos e nós não usamos da maneira correta. Pois agora você vai usar da maneira correta. Se você está entendendo, diga amém. Não tenha medo não. Não tenha medo do particular de Deus não. Deixa ele colocar o dedo com saliva na tua saliva. É pouco de Deus entrando na tua vida. Mas o que adianta se até hoje você sempre olhou para o lugar errado? Então Jesus estava falando para ele, para onde ele devia olhar. Olhe para onde eu estou olhando. Era essa a mensagem de Jesus. A partir de hoje, você vai ouvir bem, você vai falar bem, e olhe para onde eu estou olhando. Olhe para onde eu estou olhando. Aleluia. Vem aí um tempo de luz na tua vida. 8 dias de luz, 8 dias de milagre. Olhe para onde eu estou olhando. A partir de hoje, você vai ouvir bem. A partir de hoje, você vai falar bem. Mas nunca se esqueça que tudo perde o valor se você continuar olhando para o lugar errado. Tudo perde o valor se você olhar para o lugar errado.
Você precisa caminhar olhando para onde eu estou olhando. Que maravilha! Jesus estava comunicando com alguém que não sabia comunicar. Aleluia, aleluia. Se você caminhar olhando para o lado errado, você vai. Se você caminhar olhando para o lado errado, tudo vai perder o sentido. Você precisa caminhar olhando para onde eu estou olhando. E então Jesus libera a palavra. Diga bem, em voz bem alta, efatá. Diga, efatá. Abriram-se os ouvidos. Abriram-se os ouvidos. O impedimento da língua se desfez. Vocês lembram quando na Porta Formosa Pedro e João oraram por aquele coxo? E ele levantou, saltou, glorificou a Deus. E para onde que ele foi? Para dentro do templo. E esse camarada aqui olha para o céu. Então ele recebe uma boa audição, uma boa linguagem e uma direção correta. Os ouvidos, o impedimento dos ouvidos saiu, logo se desfez a dificuldade da língua e falava e ouvia e falava perfeitamente. Agora esse homem aprendeu também a olhar para o lugar certo. Olha que maravilha, recebeu a audição, a fala e a direção. Sua vida ganhou um novo sentido. Agora a vida daquele homem ganha um sentido. Eu quero dizer para você que a tua vida está ganhando um novo sentido. Suas forças serão renovadas, suas forças físicas, sua audição, sua fala e o direcionamento que você vai receber serão vinda do trono de Deus. Deus quer dar um sentido completo para a tua vida. Diga amém. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar. O pastor Melo vai dirigir uma música. Você ouviu a palavra. Eu levo muito a sério a palavra de Deus. Jesus recebe aquele surdo, mudo e perdido, surdo, gago e perdido. Jesus o tira da multidão, chama para um particular. Deus quer nesses dias ter um particular contigo. Como se comunicar no meio da multidão? Ia ser muito difícil. Toca nos ouvidos dele dizendo, eu vou te dar audição. Põe saliva dele na boca do cara dizendo, eu estou entrando dentro de você hoje. Eu estou entrando dentro de você hoje. Você vai ouvir. Você vai falar bem. E melhor do que ouvir e falar bem, eu vou te dar uma direção. Tua vida vai ganhar um novo sentido. Há um tempo atrás eu passei aqui, libertei o endemoniado. E hoje essas geografias mudaram. Vocês um dia me expulsaram daqui. Hoje vocês querem que eu fique e acreditam no meu ministério. O que aconteceu na vida daquele homem está acontecendo na vida desse rapaz hoje. E pode acontecer na tua vida também. Ele era desprezado, mas quando Jesus chega, muda o que as pessoas falam de nós, muda o que as pessoas pensam de nós. Deus quer entrar dentro de você com a verdade. Deus quer entrar dentro de você com uma palavra que liberta da religiosidade, do achismo, da ignorância, do orgulho.
Aquele homem enxergava bem, mas o que adiantava? Até mesmo se ouvisse e falasse bem e não tivesse uma direção correta, tudo poderia perder o sentido. Mas Jesus olha para o céu e diz: é assim que você vai ter que caminhar, olhando para o céu, recebendo a direção de Deus. Eu estou passando por aqui, mas o Espírito Santo vai te guiar a partir de hoje. Ore. Você na tua casa, ore. Não reclame quando Deus chama para um particular. Deus o tirou à parte. Era o dia daquele homem receber uma grande bênção. Deus quer entrar em você. Deus quer entrar onde ninguém pode entrar. Deus quer entrar no teu sentimento e libertar os sentimentos enganosos, perversos, sentimentos contaminados, religião que não funciona. Jesus não fez nenhum cerimonial, não. Todos os gestos indicavam o que ia acontecer. Toda semente anuncia uma colheita. Essa palavra é uma semente. Se entrar em você, vai produzir coisa que você nem pensou, nem sonhou e nem imaginou. Estou disposto a deixar tudo pra é luzes de Deus. É o milagre da luz. É o milagre dos 8 dias. É o milagre da aliança. Não te deixarei ser. Aleluia. Teu milagre. Não clamarei até tua atenção chamar. Tocou na saliva e colocou na boca dele e na língua dele. Romperei só pra aleluia. Deus está fazendo coisas neste lugar. O que preciso fazer para que eu possa ele ouvia bem. Ele falava com desenvoltura. Jesus dizendo: eu vim tirar o teu prejuízo dos anos que roubaram de você, te buscar e viver, das orações que você não pôde fazer, das declarações de amor pro pai, pra mãe, pros amigos que você não pôde fazer, dos sentimentos que você não pôde se expressar corretamente e reverteram contra você. Hoje eu tiro o teu prejuízo. Hoje eu tiro o teu prejuízo. Romperei só pra eu vim para tirar o teu prejuízo. Agora você vai orar. Agora eu te devolvo a palavra. Recebe no teu espírito. Jesus quer te libertar do medo, da ansiedade, da insignificância, dos desprezos, das pessoas que te desprezaram. De repente falar: você não fala bem, você não sabe fazer as coisas direito. Jesus disse: eu vim para tirar o teu prejuízo. Eu sei na pele o que é isso. Eu sei na pele o que é isso. Eu vim tirar o teu prejuízo. Vou mudar as pessoas, o que elas pensam, do que elas falam de você. Romperei só pra aquela geografia foi transformada pelo testemunho de um ex-endemoniado, o gadareno. Só pra te tocar. E agora tem mais um que ouve e fala bem e tem a direção correta. E eu digo profeticamente: hoje você que está aqui, você que está ouvindo essa ministração, serão acrescentados no rol daqueles que vão ouvir bem, falar bem e andar por caminhos corretos. Tua vida ganha um novo significado. Eu vim tirar o teu prejuízo. As orações que você não pode fazer,
as músicas que você não pôde cantar, as declarações de amor e de carinho que você não pôde falar. Eu tiro o impedimento, eu devolvo uma linguagem de filho para você, eu devolvo uma linguagem de um filho para você. Oh, Espírito Santo, ajuda. Permitimos que toque nos nossos ouvidos. Aceitamos a saliva de Jesus. Era Jesus dizendo: estou entrando dentro de você. Essa língua vai falar o que eu tenho. Você pode ter. Você está admirando a minha oratória. Você também vai falar bem. Eu vim aqui para te dar isso. Eu vim aqui para tirar o teu prejuízo. O que preciso fazer? Oh Deus, são 8 dias, meu Deus. Pessoas, Pai, que foram feridas, pessoas que foram jogadas, Pai, no lado da sociedade. Deus, um dia eu soube que era isso. Como dói a vida problemática desse homem. Obrigado, Jesus. Aonde Jesus chega, alguma coisa de bom acontece. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Quando Jesus chega na nossa vida, é para mudar o que as pessoas falam e pensam de nós. Gersa, aquela cidade nunca mais foi a mesma, e eu declaro que tua vida nunca mais será a mesma. Eu creio no que o Espírito Santo diz para mim. Eles vão ouvir bem, eles vão falar bem, eles vão ter a direção correta. O suspiro de Jesus era a mensagem: eu estou vivo, eu tenho vida e eu vou dar esta vida para você. Já consagramos esses 8 dias, meu Deus. Aleluia. Eu imagino, Pai, muitos particulares vão acontecer, meu Deus. Eu creio no mover, Pai. Eu sinto o mover do Teu Espírito. Eu vim tirar o Teu prejuízo. Oh, eu vim para tirar o Teu prejuízo. Obrigado, Deus. Te agradecemos, oh Deus, por esse começo, por essa abertura. Nos ajuda, Espírito Santo. Aceitamos esse particular. Coloco cada família que congrega conosco, sejam presenciais, sejam online, em Tuas mãos, Deus. Serão 8 dias fantásticos do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Deus. Começou o tratamento. Aleluia. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, pela graça do Teu Espírito. Agora conduz os Teus filhos e as Tuas filhas para casa, meu Deus. Toma-nos, Senhor, a nossa causa em Tuas mãos, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família. Encerramos, Deus, agradecido. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus assim e a direção do Espírito Santo seja com a tua vida agora. Aleluia. E para sempre. Diga amém. Amém. Dê um aplauso a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai ouvir bem, você vai falar bem e você vai andar corretamente. Deus vai tirar todo o prejuízo. Creia nessa palavra, porque não é minha, mas é de Deus. Aleluia. Boa noite, um beijo no teu coração. Maria Zilda, lá de Palmital, receba um abraço da MIVIP. Aleluia. Glória a Deus.